Segundo Crônicas 29, versão King James atualizada. Ezequias tornou-se rei com 25 anos de idade e governou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava-se Abia, filho de Zacarias. Ele viveu de maneira como Yahvé o Senhor aprova, tal como procedera o rei Davi, seu predecessor. No primeiro ano de seu reinado, no primeiro mês, Ezequias mandou abrir as portas da casa de Yahvé o Senhor e as reformou. Trouxe os sacerdotes e os levitas, reunindo-nos na praça oriental, e os exortou, dizendo: Escutai-me, ó levitas, santificai-vos nesse momento e consagrai o templo do Senhor Deus de vossos pais e limpai toda a impureza do santo lugar. Porquanto nossos antepassados foram infiéis e praticaram o que é mal diante de Yahvé, o Senhor nosso Deus. Eles o desprezaram, desviando o rosto da habitação do Eterno, e deram-lhe as costas. Chegaram a fechar as portas do pórtico, o vestíbulo, e apagaram as lâmpadas. Não queimaram incenso sagrado, nem apresentaram holocausto no santuário em devoção ao Deus de Israel. Por essa razão veio grande ira da parte de Yahvé sobre Judá e Jerusalém, e todo o povo foi transformado em motivo de horror, desespero e zombaria, como vós o estáis contemplando com os próprios olhos. Porque nossos pais caíram à espada, e por isso nossos filhos, filhas e mulheres estão presos, vivendo como escravos. Tenho, pois, agora em meu coração o firme desejo de estabelecer uma aliança com Yahvé, o Senhor Deus de Israel, para que o fogo do seu juízo e de sua ira se afastem de sobre todos nós. Portanto, filhos meus, não sejais negligentes, pois Yahvé, o Senhor, vos escolheu para o servirdes em sua presença e para serdes seus ministros e exalarem santo perfume de seus incensários diante dele. Então os seguintes levitas puseram-se a trabalhar imediatamente. Dentre os descendentes de Coate, Maate, filho de Amazai, e Joel, filho de Azarias. Dos descendentes de Merari, Quis, filho de Abde, e Azarias, filho de Jealelel. Dos descendentes de Gerson, Joá, filho de Zima, e Éden, filho de Joá. Dos descendentes de Elisafã, Sinri e Jeuel. Dos descendentes de Asaf, Zacarias e Matanias. Dos descendentes de Emã, Jeuel e Simei. Dos descendentes de Jedutum, Semaías e Uziel. Havendo, pois, reunido e consagrado os seus parentes, os levitas partiram para os trabalhos de purificação da casa de Yahvé, de acordo com as ordens expressas do rei, em obediência à palavra do Senhor. Os sacerdotes também entraram na parte inferior do templo do Senhor para o purificarem, e levaram para o pátio da casa de Yahvé toda a impureza que encontraram nas dependências do templo do Senhor. E os levitas a pegaram e a levaram para depositar no vale de Cedron. Começaram a consagração no primeiro dia do primeiro mês, e no 8º dia chegaram ao pórtico de Yahvé. Durante mais de 8 dias consagraram a casa de Yahvé, o templo do Senhor, propriamente dito, terminando tudo no 16º dia. Em seguida, foram falar com o rei Ezequias e lhe prestaram o seguinte relatório: Acabamos de purificar toda a casa de Yahvé, o Senhor, como também o altar do sacrifício, com todos os seus utensílios e a mesa dos pães da proposição, os pães consagrados com todos os seus utensílios. Da mesma forma, todos os objetos que o rei Acais durante seu reinado lançou fora, na sua insensata transgressão, já preparamos e santificamos, e eis que estão diante do altar de Yahvé, o Senhor. Cedo na manhã seguinte, o rei Ezequias convocou os líderes da cidade, e juntos subiram à casa de Yahvé, o Senhor. Levando com eles 7 novilhos, 7 carneiros, 7 cordeiros e 7 bodes como oferta pelo pecado de todos, em favor dos príncipes e da realeza, do santuário e de Judá, o rei ordenou que os sacerdotes, descendentes de Arão, sacrificassem os animais no altar de Yahvé. Então os sacerdotes imolaram novilhos, pegaram o sangue e o aspergiram sobre o altar. Também imolaram os carneiros e aspergiram o sangue sobre o altar.
Semelhantemente, imolaram os cordeiros e aspergiram o sangue sobre o altar. Depois mandaram trazer os bodes expiatórios destinados mais precisamente ao sacrifício pelo pecado diante do rei da Assembleia, a fim de que lhe impusessem as mãos para a oferenda. E os sacerdotes os imolaram, e do seu sangue derramado sobre o altar fizeram um sacrifício de arrependimento pelo pecado, a fim de completarem um rito de expiação por todo Israel. Com efeito, era por todo Israel que o rei ordenara que se oferecessem os holocaustos e os sacrifícios pelos erros e pecados cometidos. Colocou a seguir os levitas na casa de Yahvé com os símbolos, liras, harpas e cítaras, segundo as prescrições de Davi, de Gade, o vidente do rei, e do profeta Natã, porque essa ordem veio primeiro do Senhor por intermédio de seus profetas. Os levitas posicionaram-se em pé com os instrumentos de Davi e os sacerdotes com as trombetas. Ezequias mandou que se oferecesse o sacrifício sobre o altar, e quando o ritual do sacrifício teve início, começou ao mesmo tempo o canto de Yahvé, o Senhor, ao som das trombetas e dos instrumentos de Davi, rei de Israel. E assim, toda a comunidade prostrou-se em adoração, enquanto os músicos cantavam e os trombeteiros tocavam até que terminou o holocausto. Logo depois que terminaram de fazer a oferta, o rei e todos os que estavam em sua companhia se prostraram e adoraram. O rei Ezequias e seus oficiais ordenaram aos levitas que louvassem a Yahvé o Senhor com as palavras e os salmos de Davi e do vidente Asaf. Eles o louvaram com alegria, depois inclinaram suas frontes e o adoraram. Então o rei Ezequias tomou a palavra e exclamou: Agora, pois, estáis consagrados a Yahvé. Aproximai-vos, trazei ao templo do Senhor os vossos sacrifícios e ofertas em ação de graças. Assim a comunidade levou sacrifícios e ofertas de gratidão, e alguns voluntariamente ofereceram também holocaustos. O número de vítimas, isso é, de sacrifícios oferecidos pela comunidade, foi de 70 novilhos, 100 carneiros e 200 cordeiros, tudo isso em adoração e holocausto a Yahvé, o Senhor. Também foram consagrados 600 bois e 3.000 ovelhas. Os sacerdotes, no entanto, eram em número reduzido e não conseguiam retirar a pele de todos os holocaustos, pelo que seus parentes, os levitas, os ajudaram até findar-se a obra e até que os outros sacerdotes se santificassem, porque os levitas foram mais justos e sinceros de coração para se santificarem do que os sacerdotes. Houve também muitos sacrifícios, juntamente com a gordura das ofertas pacíficas e com as ofertas de bebidas, as libações para cada holocausto. E assim se restabeleceu o culto e o serviço religioso na casa de Yahvé, o Senhor. O rei Ezequias e todo o povo regozijavam-se com o que Deus havia feito por toda a nação e tudo em tão pouco tempo.